O líder disposicional, eu estou falando agora só para líderes cristãos evangélicos, tá? O líder disposicional. Aí você vai entender por que eu falei de liderança disposicional nesse livro branco, lendo o livro azul. Tá bem? Eu escrevi mais um outro livro, que para mim é muito rico, que é chamado Liderar é um Ministério. Ministério significa serviço, servir. Ministério é serviço. Diga comigo, ministério é serviço, não é ser visto. Ok? Ministério é serviço. Então, eu escrevi Liderar é um Ministério, e é outro livro provocador, que eu falo de 8 competências de liderança dentro da comunidade da fé, que a gente precisa desenvolver para ser um líder excelente. Esse livro, eu só trouxe 3 exemplares dele, porque estão acabando, eles estão lá, não trouxe aqui para mostrar a vocês. Este outro livro aqui é um livro provocador demais, é um ensaio, na verdade, não é bem um livro, é um ensaio, muito provocador, sobre Efésios 4:11. Quem sabe o que está escrito lá? Eu já citei, mas vamos ver. Efésios 4:11, está escrito o quê? A uns ele deu para... Opa! São todos cristãos aqui? Creio, né? Amém. Estou brincando, gente. É só que eu quero provocar vocês. A uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Aí eu encontrei nessas 5 funções ministeriais, ministério é o quê? Serviço. Nessas 5 funções ministeriais, e não cargos, bom que se diga, uma estrutura organizacional das mais poderosas do universo. Então eu estou falando sobre a organização dirigida por ministérios. Você imagina o que é uma organização dirigida por uma estrutura ministerial que tem apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Você diz, o que é isso? Não é cargo, não é hierarquia, é estrutura. Apóstolo está relacionado com propósito e fundamento, profeta com planejamento, evangelista com execução, pastores com gestão e mestre com treinamento. Isto é rico demais. Você que é empresário, gerente, empreendedor, qualquer coisa que você tenha, ou pastor, por favor, adquira esse material aqui, leia, seja provocado e me provoque também. Se você tiver dúvidas ou quiser comentar alguma coisa, pastor, eu li isso ali e tal. Por fim, eu escrevi esse aqui, que não é necessariamente focado em liderança, é para a igreja, eu escrevi para a igreja que lidero, mas aí acabou o Espírito Santo nos dando a inspiração para escrever e deixar à disposição dos irmãos por conta do contexto que estamos vivendo. Estamos vivendo um contexto muito difícil, né, minha gente? Vocês estão tranquilos? Está vivendo tranquilo, assim, tranquilo, de boa. A gente está muito complicado, muito. A gente está tendo dificuldade até de falar, a gente está falando e pedindo desculpa. Desde quando você tem que pregar o evangelho e pedir desculpa, pelo amor de Deus? Mas a gente está vivendo um tempo difícil para a igreja, difícil. E eu escrevi, então, esse livrinho chamado O que você precisa saber sobre a igreja. É uma pequena introdução à eclesiologia, que eu falo um pouquinho sobre a igreja, sobre a plantação da igreja, o propósito da igreja, a missão da igreja, os desafios da igreja. É a igreja que vai se encontrar com o rei, que eu creio que é essa aqui, né? Amém? Vai se encontrar com o rei. Amém? Esses livros estão à disposição dos irmãos, cada livro custa R$40, tá bem? É só adquirir lá, cartão de crédito, débito, Pix, tudo que você puder fazer. Amém, minha gente? Estão vendo aqui? 3 princípios de liderança. Tomei um susto quando olhei essa foto aqui do lado. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 princípios bíblicos de liderança. Eu vou pedir permissão, pastor, para ficar aqui. Eu vou ficar bem mais à vontade. Eu estou meio que numa posição que eu prefiro a disposição. Então eu quero ficar um pouquinho mais aqui, tá bom? Talvez nem precise, irmão. Pode deixar aqui, não tem problema não. Posso descer por aqui mesmo? Acho que eu consigo, né? Opa, deu certo. Já. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui fica melhor. Aqui eu fiquei bem mais à vontade, bem pertinho de vocês. Vocês me ouvem bem? Então tá bom, ótimo. Eu quero falar para vocês sobre 3 princípios de liderança baseado em 2 textos bíblicos. Quero que você pegue. Eu vou dar um problema para o rapaz do som, né? Eu esqueci disso, gente. Eu não quero dar trabalho a vocês, não. Eu não quero dar trabalho a vocês, não. Se vocês disserem, eu volto para lá, tá? Sem problema. Tá o quê? Não, irmãos, desculpa. Eu vou obedecer, é melhor, né?
O pastor está dizendo o seguinte, para eu ficar aqui mesmo. Então vamos obedecer, né, meu irmão? Eu vou ficar aqui mesmo. É porque ele está dizendo que vai ficar tão bonito no vídeo que eu estou até querendo ver se realmente esse negócio vai dar certo. Porque para eu ficar bonito no vídeo, só se eu estiver do lado de meu bem. Aí eu fico. Eu sozinho aqui não vai dar, mas meu bem está ali para me ajudar, né, amor? Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 26. Ok? E Gênesis 2 e 15. Nós vamos ler esses dois versículos, Gênesis 1 e 26 e Gênesis 2 e 15. Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Aleluia. Adorado seja o Senhor para sempre. Fala aos nossos corações, Senhor. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, na forma da nossa semelhança. Na forma é conforme a nossa semelhança. E domine, diga domine. De novo, domine. Domine o quê? Sobre os peixes dos céus, sobre o mar, sobre as aves do céu. Domine. Capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Eu vou ler nessa outra versão aqui, só para... Tá, porque aqui eu tenho as duas palavras dentro de um contexto que eu quero usar. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar, diga cultivar, e guardar. Ok? Somente isso. Senhor, eu peço que a tua mão esteja sobre nós, que o teu espírito flua, que o teu espírito unja os meus lábios. Eu não quero ser, Senhor, um mero repetidor de conteúdo, ou mesmo falar aqui de conceitos. Eu quero, Senhor, que o teu espírito trabalhe, porque mais importante para todos nós aqui não é o que um homem diz ou que um conceito esclarece. O mais importante para nós é saber o quanto isso será aproveitável na nossa caminhada, na nossa jornada, e o quanto, Senhor, podemos honrar o teu nome no exercício da nossa missão. Por isso eu peço a ti que tu guardes a minha vida, guardes a minha mente, o meu corpo, para que eu tenha a estrutura física necessária e também a força para poder transmitir, Senhor, esse conteúdo, e abençoe os teus filhos com o mesmo espírito para que eles sejam abundantemente lavados, tratados e abençoados neste lugar, não por mim, mas por ti, que és o Senhor sobre todos, e é um privilégio para nós poder fazer parte do teu exército aqui na terra. Amém e amém. Queridos, não há privilégio maior. Volta ainda, irmão, não coloca ainda isso aí, não. Não há privilégio maior para... Isso. Desculpa, querido. Meu Deus, eu estou aqui todo... Eu estou olhando aqui o retorno, que já está completo, e ali só está a parte. Eu pensei que já estava tudo lá. Desculpa, meu irmão. Obrigado, tá? É isso aí mesmo. Não há privilégio maior para nós, enquanto servos do Senhor, do que fazer parte do projeto de Deus. Nenhum privilégio é maior do que esse. Nós temos, às vezes, muitas dificuldades de compreender qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo dentro desse negócio chamado igreja. E, às vezes, a gente pensa que a igreja se resume a um movimento de fim de semana, ou um movimento templário, em que a gente se reúne, adora, levanta as mãos, glorifica. Tudo isso faz parte da igreja também, você receber as bênçãos do Senhor, porque eu creio num Deus que é abençoador, eu adoro um Deus que é abençoador, eu tenho um Deus que é Pai, é um Deus com quem você pode se relacionar de forma muito linda, que você pode falar com Ele, que você pode chorar, pode apresentar suas dores, suas mágoas, que você pode dizer: Senhor, abençoa meu filho, a minha filha. Esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo. E a gente serve a Ele. E isso é muito rico. Só que não para aí. O ministério ou o chamado de Deus compreende pelo menos 3 áreas. É importante a gente saber isso. O primeiro aspecto do chamado é o vinde. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Então o vinde é acolhedor, o vinde é caloroso, o vinde é maravilhoso, o vinde é restaurador, o vinde é libertador. Todos os que vêm são libertos. Então o vinde é aquele chamado que nos atrai e que nos lança aos pés dele por causa do seu amor. O amor é tão grande que ele diz para todos: vinde a mim. Mas o segundo aspecto do chamado é o ficai. Quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidas de poder. E quando Jesus diz ficai, ele está dizendo: olha, venha,
se acolha, seja tratado, seja curado, mas também se prepare. Não fique só pensando que você foi chamado para viver eternamente no vinde, porque tem o ficar, e o ficar requer disposição para aprender, requer disposição para congregar, e requer muita habilidade para se relacionar, porque não é fácil, né, gente? Ou você acha fácil isso? Relacionamento não é fácil. Você nunca foi ferido por alguém? Na igreja? Você nunca teve problema? Graças a Deus aqui, então todos são novos convertidos, porque não tem problema na igreja, é porque chegou agora. Todos temos, aí daqui a pouco as coisas começam a apresentar, e aí você diz, meu Deus do céu, aquele irmão que eu pensei que era uma pessoa assim, super, ele é mínimo, né? É uma coisinha, não molha nem a planta do pé. E aí você vai tendo decepções. E este ficai é um momento de treinamento nas nossas emoções, no nosso caráter, na nossa capacidade de entender as coisas, na nossa visão. O ficai é importantíssimo para nos preparar para o terceiro aspecto do chamado, que é qual? Qual é o terceiro aspecto? Pela lógica, primeiro é vinde, o segundo é ficai, e o terceiro é ide. Deus nunca chamou uma pessoa para parar no vinde ou no ficai. Deus nunca chamou um crente para ficar apenas no primeiro ou no segundo aspecto do chamado. Porque o desejo de Deus é que todos, repito, todos sejam revestidos de autoridade para ir. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. E diz a Bíblia que de repente um som invadiu o ambiente como de um vento impetuoso que encheu a casa. Olha aqui, encheu o quê? A casa. E alguns receberam poder. Sim ou não? Não. Não foram alguns. O poder foi liberado sobre, fala bem forte, sobre todos. Não foi sobre os apóstolos. Não foi sobre os líderes, não foi sobre os presbíteros, não foi sobre, não, foi sobre todos. Ali Jesus está dizendo, eu não faço acepção de pessoas para o meu ministério, todos são úteis. Não tem essa coisa de dizer, não, isso é para o fulano, isso aqui é para o... Não, Deus usa todos, e eu quero te dizer nesta noite que Deus tem um privilégio para você, o privilégio de fazer parte do maior trabalho do universo, que é o trabalho de Deus. Você sabe que Deus tem uma missão, não é? Que a gente chama na teologia de missio Dei. Fala aí, missio Dei. Os teólogos sabem que eu estou falando de missões, teologia de missões. Missio Dei. Aí essa missio Dei é aquela missão que faz com que Deus esteja trabalhando agora. Ou você acha que Deus está fazendo o que agora? Agora, nesse exato momento, Deus está fazendo o quê? O que você pensa? Você acha que Deus está lá sentado na sua cátedra, esperando as adorações? Porque a gente tem uma fantasia de Deus, uma fantasia esquisita, né, pastor? Deus sentado, esperando assim, cadê meu povo que não me adora? Estou esperando a adoração. Como se Deus estivesse ocioso. Gente, Jesus disse assim, o meu Pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. Então Deus está fazendo alguma coisa, sim ou não? Muita coisa. Deus está cuidando do universo, está cuidando de tudo. Olha, Deus é aquele ser extraordinário que não para, não dorme, não tosqueneja, não vacila, não perde o controle, não tem nada fora do lugar. E Ele continua dizendo, eu fico pensando Deus regendo o universo. Eu não sou capaz de reger uma orquestra, e Deus é capaz de reger o universo. Essa é a missio Dei. Incapaz de alguém fazer, ninguém consegue fazer o que Deus faz. Amém, minha gente? Missio Dei
É a missão do próprio Deus fazendo o que Ele está fazendo, porque sabe o que está fazendo, com um propósito de atingir, um propósito a ser atingido que Ele mesmo estabeleceu. Missio Dei. E aí Ele chama um povo e diz assim: ô Aécio, comedor de farinha. Ô Aécio, Gesiana. Eu vou fazer um convite para vocês. Se vocês quiserem, porque Deus não impõe, Deus só propõe. Escuta, o chamado de Deus não é impositivo, é propositivo. O homem impõe e tudo que é imposto é pesado, até IPTU, porque é imposto. Mas quando Deus propõe, Ele nos liberta. O líder que impõe oprime, mas o líder que propõe liberta. Já pega isso aí, por favor. Então, Deus lida com isso assim, Ele propõe, Ele não impõe. Aí Deus faz uma proposta, Ele fez uma proposta a Abraão, Ele fez uma proposta. Aliás, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a vocês. Teve uma pessoa que Deus não propôs, Deus impôs. Sabe quem foi? Jonas. Jonas Deus não propôs não, Deus impôs. Disse assim para Jonas: levanta-te e vai. Deus não disse assim: Jonas, o que você acha? Não, levanta e vai. Aí Jonas disse: Jonas, tá? Jonas disse: vou não. Ainda assim, né, gente? Deus impôs e ele não obedeceu. É melhor Deus propor e você obedecer do que Deus impor e você desobedecer. Então, vamos pela proposição que está melhor, né, gente? É mais libertador. Deus impôs e ele desobedeceu. Aí, você sabe o resultado, ele foi lá, imposto, pela imposição, pregou, uma cidade inteira se converteu e ele se desviou. Tenho certeza aqui que ninguém quer o exemplo de Jonas, quer? Quem gostaria de ser Jonas aqui? Não, né? Mas tem um outro profeta, e esse para mim é sensacional, porque ele deixou um legado riquíssimo, e o nome dele é Isaías. E Isaías teve uma visão extraordinária de Deus, teve uma revelação tremenda, ele profetizou entre reis, e a Bíblia diz que quando ele viu o Senhor, ele se constrangeu, se colocou de chão, e disse: ai de mim! Aí diz a Bíblia que um dos serafins pega uma tenaz e toca os lábios de Isaías, e depois que Isaías se vê tratado, Deus fez uma proposta. Deus não impõe, Deus propõe. Olha o que Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Oh, coisa linda. Aí a Bíblia diz que esse moço se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você diz sim ao chamado de Deus, você não sabe o que você está fazendo no reino espiritual, você faz uma revolução no reino espiritual. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu digo sim ao teu chamado, você está mexendo com estruturas espirituais extraordinárias, você fortalece o trabalho que Deus colocou ao teu dispor e enfraquece as trevas, porque você está associado ao chamado de Deus, ao mover de Deus sobre a terra. Só quem me entendeu, diga amém. Vamos lá. Então Deus chama Aécio e chama Gesiana e diz assim: eu vou dar uma proposta para você. A proposta é a seguinte: eu tenho uma missão, e a minha missão é inalcançável por vocês, mas eu quero te dar uma missão que faz parte da minha missão, e você será o meu colaborador, você será a minha colaboradora. Eu quero você colaborando comigo. Você não se sente privilegiado com isso, não? Você vai ser o meu colaborador. Eu tenho certeza absoluta aqui, absoluta, que se tiver alguém aqui nessa plateia, que talvez tenha, se tiver alguém aqui nessa plateia que seja por exemplo, assessor do governador do estado, para fins específicos, e alguém diz assim: olha, esse cara anda assim com o governador, ele está aqui inclusive hoje, vamos apresentar o irmão fulano, ele é assessor do governador. Ele se sente honrado, sim ou não? Ele pode fazer nada, gente. Ele tem assessor, não faz nada. O irmão disse ali, eu não sei porquê, mas ele se sente honrado só porque ele é assessor. Agora você imagina quando Deus chama você e diz assim: eu quero você no meu projeto. O meu projeto, na minha missio Dei, eu vou dar uma missio ecclesiae. Isso é em latim, que quer dizer a missão da igreja. Eu vou dar a vocês uma missão, e vocês participarão desse projeto. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês.
Você faz parte do maior projeto da terra. E esse projeto é o projeto de Deus que Ele partilha contigo, dizendo: vem, filho, vamos lá, vamos fazer. Então a gente precisa entender que esse chamado de Deus é para nós caminharmos e prepararmos. Todos nós temos a responsabilidade de preparar a noiva para o encontro com o noivo. Nós temos a responsabilidade de trazer pessoas a quem Deus quer resgatar para fazer parte desta noiva que vai se encontrar com o noivo. Nós temos a responsabilidade de anunciar Jesus, de pregar o evangelho, de compartilhar as escrituras, de ensinar e de acolher pessoas. Todos. Não tem aqui, isso é do pastor fulano, isso é do cicrano. Olha, o meu chamado, eu me lembrei de um irmão que eu atendi lá em Natal. A gente estava em Natal fazendo treinamento, eu e meu bem. E aí, aliás, participando lá de um evento. E aí, quando o irmão foi buscar a gente, eu disse: irmão, qual é a sua função? Ele disse: eu sou bancário. Eu falei: que benção, que banco o irmão trabalha? Ele disse: não, da igreja mesmo. Eu sou bancário da igreja. Mas será que essa função, minha função é ser bancário? Não, a sua função é estar no banco, recebendo o conteúdo, para que ali fora faça sentido a tua vida como ministro, como sempre, aquele que Deus chamou para ser um profeta. Amém ou não? Você teria coragem de dizer assim: eu sou mensageiro do Senhor dos Exércitos? Teria coragem? Então diga. Me convenceu não? Me convence aí. Melhorou um pouquinho. Eu acho que o diabo não ficou com medo não. Vamos falar de novo? Agora o inferno tremeu, irmão. Agora o inferno tremeu. Você foi chamado para ser isso. Vamos lá então. Há 3 coisas importantes que você precisa compreender dentro desse processo de atuação ministerial como líder. E eu só vou pincelar isso aqui, esses três princípios. O primeiro princípio é o princípio do governo, é governar. A gente pensa que Deus deu a Adão a ordem apenas de não comer do fruto proibido. Mas, na verdade, a primeira ordem que Deus deu no Éden foi: domine. A primeira ordem. Claro que você tem lá crescer e multiplicar e encher a terra, que é uma ordem também, né? É um mandamento. Mas esse aqui, do ponto de vista da liderança, é domine. Dominar significa o quê? Dominar é tomar atitudes, é liderar. Dominar é lidar com. Dominar não é oprimir. Deus não chamou ninguém para oprimir o outro. Pressionar é uma coisa, oprimir é outra. Por isso você tem que saber a diferença entre pressão e opressão. Tem líder que pressiona, mas tem líder que oprime. E você precisa entender qual é o limite disso. Pressionar é dar um empurrãozinho, que tem gente que, dependendo da maturidade, só vai no empurrão. Mas oprimir nunca. Então dominar não é oprimir. Dominar é desenvolver as habilidades. Olha, as habilidades deliberativas é decidir. Decidir, deliberar. E isso é uma questão de maturidade. Porque Deus não entrega responsabilidades de governo a quem não é maduro. Você entendeu ou não? Todo o processo nosso aqui é de amadurecimento, gente. A gente chega na igreja como bebês. E o que acontece conosco? Temos que amadurecer. Eu não vou falar sobre isso, mas se você quiser, eu acho que no meu livro, não me lembro qual é o livro, que eu falo dos 5 níveis, ainda não, vou lançar ainda, em setembro. É um novo livro, vai vir para setembro. Que eu falo dos níveis de maturidade. Há 5 níveis de maturidade: Népios, Paidion, Teknon, Ruios e Pater. Tudo bíblico. Népios, Paidion, Teknon, Ruios e Pater. Mas é só para eu dizer a você o seguinte, que quando Deus nos vê, Ele nos vê por esses processos de amadurecimento. Nós estamos num processo de amadurecimento. E Ele delega responsabilidades a quem chega num certo nível de maturidade. Por exemplo, quem tem filho de 4 anos de idade aqui, ou quem tem filhos, aliás, quem tem filho? Pronto, passa assim. Se o filho tivesse 4 anos de idade, você entregava a chave da casa para ele? Filho, olha, toma conta aí, meu filho, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Por que você não faria isso? Fala comigo aqui, gente. Por quê?
Porque ele não tem maturidade para isso, embora seja, ele é certinho do juízo? Pode ser certo do juízo, ter formação, ter corpo, ter tudo, respira, fala, pensa. Mas você diz, espera aí, mas tem um negocinho aqui que está fora do eixo. Precisa primeiro maturidade para poder governar. Algumas pessoas estão assumindo o governo que Deus entregou sem qualquer maturidade, estão fazendo besteira. E eu trouxe aqui para você algo nessa noite, porque eu sei o que o Espírito Santo está costurando. Não estou falando da igreja aqui, estou falando do projeto de Deus. Urge que nós comecemos a pensar no nosso papel e dizer como eu posso exercer o domínio e exercer a governança de Deus na terra, amadurecendo para que eu não faça bobagem e eu não desconstrua o que Deus está construindo. Então é preciso de maturidade, é uma questão de maturidade. E esta maturidade te ajudará a dominar em pelo menos 3 aspectos. Um domínio pessoal, o domínio das coisas e o domínio do tempo. O líder que não lidera nessas 3 áreas, desenvolvendo essa autonomia, e quando eu falo de autonomia é porque maturidade tem a ver com autonomia, sim ou não? Maturidade é quando eu vou crescendo, aí eu chego no momento em que eu consigo já decidir qual é a roupa que eu uso. Eu já posso abrir o guarda-roupa e dizer, eu quero essa. Se bem que isso está acontecendo cada vez mais cedo. Tem pais que estão assustados, que tem meninos aí já com 3, 4 anos, querendo dar carteirada no pai e na mãe, dizendo o que vai usar. Mas a maturidade te ajuda a fazer isso. Sim ou não? Então, nessa autonomia pessoal, você precisa saber decidir, deliberar sobre suas emoções, palavras, mente, hábitos, posições, desejos e habilidades. Em primeiro lugar, dentro do aspecto pessoal, porque o líder que não lidera a si, não pode liderar o outro. O líder que não sabe lidar consigo mesmo, ou governar a si. Irmãos, tem gente que está num problema seríssimo nesse sentido, porque, é porque eu não me controlo. É porque eu não... Irmão, para com isso em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo para agir, e toda vez que você for falar, diz assim, põe um guarda à porta da minha boca, Senhor. Foi isso que o salmista disse, para você não falar besteira, para você não ter que perder o controle, porque Deus está esperando, aliás, Deus está esperando não, Deus te capacitou para governar. Você não entendeu isso. Deus te capacitou para liderar, para decidir sobre você mesmo. Cabe a ti dominar o teu desejo. Foi isso que ele disse para Caim. Mas Senhor, por que isso e aquilo? Deus chama Caim e diz assim, você vai ser punido, filho, porque cabe a ti dominar o teu desejo. Porque, pastor, é minha fraqueza. Irmão, admita que você tem a fraqueza, porque de fato temos, mas não se renda a ela. Admita que você tenha forças, que de fato temos, e potencialize elas, porque é assim que Deus vai te usar para fazer o que tem que ser feito para a glória do Pai. Amém? Vamos lá. Do ponto de vista das coisas, a gente precisa saber decidir sobre elas e controlar. Irmãos, líder que não controla as coisas, ele é bagunceiro. Meu Deus do céu, mas gente, é impressionante como a gente não gosta muito. Não é que não gosta, depende de perfil, né? Porque tem um perfil de pessoas que se não tiver a mesa arrumada, ele não trabalha. Mas tem outros que não estão nem aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós brasileiros que somos mais executores, comunicadores, esse é o perfil da maioria dos brasileiros, nós temos uma tendência de, sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? Aquela coisa, não, qualquer jeito serve, gambiarrazinha aqui, outra gambiarrazinha ali. Aí a gente ainda diz, eu aprendi que feito é melhor que perfeito. E aí vai fazendo de qualquer jeito, dá um jeitinho e tal. E a gente não está preocupado com o controle das coisas. E tem 4 coisas importantes para você pensar. Eu esqueci de falar que você podia anotar. Tem gente anotando. Pensar sobre isso. Primeiro, questão de ordem. Irmãos, olha, escuta aqui, por favor. Até para o milagre acontecer era necessário ordem. Deus não trabalha com bagunça. Quando estava o caos em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus acendeu a luz e arrumou a casa para colocar o homem.
Porque Deus não trabalha com desordem. Eu quero ser aqui instrumento de Deus. Eu não sei, e eu digo a vocês de verdade, meu bem está aqui, me acompanhe quase todas as vezes que eu falo. Eu estou falando coisas aqui que só estou falando aqui. Por quê? Problema teu e de Deus. Não mandei você vir aqui hoje. Agora o que Deus está dizendo é, ou coloca em ordem, ou você vai patinar o tempo inteiro, sem sair do lugar, e dizendo, não estou entendendo por que eu faço. Faz, igual uma tartaruga de perna pro ar. Muito movimento, pouco fundamento, sem direção, sem propósito, sem organização, e Deus está dizendo, põe em ordem que a coisa flui, fazer certo não dá errado. Pega, irmão, por favor. Pega e deixa eu voltar, tá bom? Segunda coisa, então, quando eu falo de ordem, eu estou falando de 5S, que alguns aqui conhecem. Um lugar para cada coisa, e uma coisa para cada lugar. Diga comigo, um lugar e uma coisa para cada lugar. Tudo bem? Ok? Precisa falar detalhe não, né? Que tem o lugar da toalha, que tem o lugar do sabonete, que tem o lugar do sapato. Precisa não? Vamos lá, vamos embora. Ordem. Irmãos, olha, de verdade, pastor, de verdade. Eu não sei se você já sentiu a pressão quando viu uma casa bagunçada. Já ou não? Então arruma, pelo amor de Deus. Porque, irmão, outro dia eu estava com meu bem, eu acho que estava passando perto de um lugar ali, que eu não vou dizer onde, né? E aí eu estava passando assim de carro, Gente, quando eu olhei para uma casa, eu confesso a vocês, diante do meu Deus, que eu senti uma pressão maligna. Falei, está repreendido em nome de Jesus, da bagunça que estava. Meu bem tem uma palestra, ela é psicóloga, e ela fala sobre bagagens, né, emocionais. E aí ela mostra, sobre guardar o coração. E aí ela mostra dos acumuladores, faz umas imagens de acumuladores. Gente, é uma coisa opressora. Gente que acumula tudo, sabe? Uma bagunça, não tem ordem. Queridos, Deus nos chamou para ser luz. E Deus nos chamou para ser organizado. Para desse negócio de que o Espírito Santo faz do jeito dele, faz mesmo. E desde quando o Espírito Santo te pediu autorização para fazer algo? Ele faz do jeito dele, mas isso não impede que você seja uma pessoa organizada. Não organiza nem suas contas. O que é isso, cidadão? Compra o que não pode com dinheiro que não tem? Não organiza a sua vida. Não organiza o seu dia. Acorda sem saber o que vai fazer. O que eu vou fazer hoje? Qualquer coisa vai. Que isso? Pelo amor de Deus! O Senhor está te dizendo que tem um projeto lindo para a tua vida e vai mudar a tua história desde que você comece a controlar a tua vida e controlar as coisas. Controle, por favor. Meu. Acho que eu já estava no terceiro ali. Vamos lá. Ordem. Segunda coisa, limpeza. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus lavou a gente ou não? Lavou ou não lavou? Nós fomos lavados? Fala aí, gente, eu fui lavado. A gente canta, né? Que lindo! Mas tem gente que foi lavado pelo sangue, mas as coisas continuam meio sujas. Ambiente sujo, casa suja, tudo. Escuta uma coisa que eu vou dizer a você. Isso é 5S também, eu vi que a irmã ali conhece. Olha, limpeza é um princípio. E lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Você entendeu? Porque tem gente que limpa, está sujando o tempo todo. É o que menos se suja. E aí você tem que entender que eu estou falando de coração, de alma, de mente, de caráter, de vida, de casa, de carro, de tudo. Lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos. Utilidade, irmão, em nome de Jesus, não tenha nada que não sirva para nada. Você já viu que no Éden, quando Deus começa a arrumar as coisas, aquilo que não serve não tem? Tudo que tem lá serve para alguma coisa. Então escuta, não tenha nada que não sirva para nada. Fala bem forte, não tenha nada que não sirva para nada. Pega a caixinha daquele celular e jogue fora. E já teve irmã que disse, quem disse que vai jogar fora? Vai que eu vendo. Eu já vendo na caixinha. Estou guardando. Eu duvido que o celular vai ganhar R$1 a mais por causa da caixinha. Eu duvido.
Você levar esse celular velho quebrado lá na loja, com caixinha, sem caixinha, vai dizer, é 5, vale 100, não vai aumentar o preço. Irmão, por favor, tem gente que coleciona tranqueira. E isso não é de Deus, não. Estou vendo que o negócio vai apertar aqui para mim, eu acho que eu vou embora, viu, amor? E por fim, controle. Tenha cuidado com as coisas, irmão, tenha cuidado. Manuseie as coisas com cuidado. Eu sei que tem gente que é estabanada como eu, né, amor? Meio estabanada, tá? Mas eu estou treinando, eu já melhorei, filha. Melhorei. Cuidado com as coisas. Uma pessoa foi trabalhar lá em casa, né? Aí eu só ouço, eu estou na sala, pá, pá. A pessoa lava a louça, quebrando a louça. Sabe, quebra, deixa os cantinhos tudo quebrado. Irmão, o que é isso? Não tem um jeitinho, não, de ter cuidado? Eu falo isso olhando para o meu bem, porque meu bem é sensacional. Primeiro, ela é muito organizada. Ela me ensinou como lava a louça de forma inteligente. Né? Primeiro, você tem que lavar o que fica em cima. Treinar mais, né? De novo? Quem lavou a louça hoje, filho? Me desafiando. Primeiro você lava o que fica em cima, irmão. Depois lava o que fica embaixo. Porque se você lavar o que fica embaixo no escorredor, quando você colocar água em cima, cai tudo em cima. De forma inteligente. Bobagem, né? Não é não. Isso diz muito sobre como você organiza as coisas. O que você dá prioridade. Está lá no outro. O que você dá prioridade. Como você desenvolve suas atividades. Como você é ágil. Como você dá atenção e como você estabelece suas rotinas. Tudo isso Deus colocou ao teu dispor para controlar. E Ele está dizendo, governe, porque eu te levo para outro patamar. Se você não consegue governar, você não consegue liderar. E eu não estou falando de líderes posicionais, eu estou falando dos líderes disposicionais. Aquele que usa a inteligência que vem do alto, do céu, do Espírito, para poder melhorar a vida. E eu quero dizer uma coisa a vocês, na autoridade do nome de Jesus. Alguns de vocês aqui vão virar uma chave hoje. E vão dizer assim, eu ouvi aquela ministração lá do pastor, e isso deu uma virada na minha vida, porque eu não consigo mais caminhar sem ouvir a voz daquele cara me dizendo. Não tenho nada que não sirva para nada. Irmãos, deixa a minha voz te incomodar. Mas a que mais vai te incomodar não é a minha, é a do Espírito Santo. O Senhor vai falar, tá bem? Vamos lá. Então, o primeiro princípio é governo. E Deus nos deu a responsabilidade de governar, e por isso, como líderes, nós precisamos saber governar. Segundo princípio, vamos lá. O segundo princípio já está no próximo versículo. Este é o princípio de Gênesis 2 e 15. Tem duas palavras que eu quero destacar. Uma delas é essa aqui, ó. Cultivar. Cultivar. Olha aqui para mim, o que é cultivar? Algumas versões falam lavrar, não é isso? Lavrar. Mas escute o conceito de cultivar. Cultivar é laborar ou lavourar. E o conceito está ali, ó. Desenvolver uma cultura. Vamos lá? Cultivar é o quê? Desenvolver uma cultura. Qual é a cultura que você está desenvolvendo? Você sabe que um dos grandes problemas que a gente tem é nesse aspecto cultural, porque a gente pensa cultura só como tradição ou como... A gente pensa muito na cultura como folclore, músicas, tal. Gente, cultura é tudo aquilo que você preserva com certa regularidade e que você estabelece uma cultura. Aquilo que te move. Então, veja só, dentro de uma cultura organizacional, pode ter ou não a cultura de excelência. Tem organizações que têm a cultura da bagunça. Tem organizações que têm a cultura da excelência. Eu penso que quando Deus chama um moço e coloca no jardim, quem plantou esse jardim? Já leu na Bíblia? O Éden não é o jardim, tá, gente? O Éden é a região. Deus colocou um jardim no Éden. No Éden, Deus plantou um jardim. E a Bíblia diz que Deus plantou o jardim. E era um jardim tão tremendo que a Bíblia diz que havia 4 braços de rio que saía do jardim.
primeiro se chamava Pison, o segundo Gion, o terceiro Tigre, o quarto Eufrates, que saía do jardim. Então era um jardim muito poderoso, um jardim lindo, que Deus plantou. Você acha que Deus é desorganizado? Eu falei para vocês da Missio Dei. Você acha que Deus é desorganizado? Você acha que Deus é bagunceiro? Você acha que Deus faz as coisas meio mal amanhada? As coisas de Deus são excelentes. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que Deus é e tudo que Ele fez foi perfeito. Perfeito significa feito até o fim. Não precisa de mais nada. Perfeito. Que foi feito até o fim. Por isso que não existe nada perfeito aqui, porque tudo que está aqui ainda pode ser melhorado. No caso de Deus, não. Deus fez tudo perfeito. Aí, Ele desenvolve uma cultura de excelência. E nessa cultura de excelência, Ele diz assim, vem cá, Adão, está vendo meu jardim excelente? Cultive, ou seja, desenvolva a cultura. Não sei se você pegou, não. Mas se não pegou, eu vou tentar ajudar. Uma cultura, minha gente, está relacionada com todos os elementos aos quais, ou com os quais nos relacionamos, para que essa cultura seja preservada. Se eu perguntasse qual é a cultura desta igreja, o que você me diria? Qual a cultura dessa igreja? Qual é a cultura? Por exemplo, a cultura do culto. Até porque o termo está bem associado, né? Como é que é o culto? Como é que como é o... vou melhorar. Como é o roteiro do culto? Como é? Como é que começa o culto aqui? Sem o pastor falar. Como é que começa? Como é que é a abertura? É uma oração, alguém vem à frente, pega o microfone e diz, meus irmãos, vamos começar o culto. Mais ou menos isso. Convida a igreja, põe a igreja de pé, eu não sei, ora, e depois faz o quê? Aí ele chama a equipe ou a equipe já vem? Automático. A equipe já está aqui. A equipe já está pronta. Então, antes dele pegar o microfone, a cultura começa com a equipe. Viu aí? Então, não começa, não é com o microfone. Começa como o culto. A equipe se posiciona. Vamos lá pela ordem de novo. A equipe se posiciona. Depois que a equipe está posicionada, que já testou o som, que está tudo legal, aí alguém pega o microfone, correto? Cumprimenta a igreja, chama a igreja, terminou de orar, louvor. Depois do louvor, quem é que ora? Alguém ora. Depois que ora? Espera aí. Recados, avisos. Depois os avisos. Como é que são os avisos? São no telão ou telão? Depois os avisos. Oferta, depois das ofertas. Palavra, depois da palavra. Apelo, depois do apelo. Hã? Louvor final. Que hora é que expulsa os demônios? Ei, e os hinos da harpa? Canta que hora? Cadê os assembleando aqui? Hã? Tem assembleando aqui, gente? Ou ex-assembleando? E os hinos da harpa? Canta que hora, gente? E o coral? Canta que hora? Nascer. E a orquestra? Toca qual hora? E o grupo das crianças? Você... Olha aqui para mim, rapidinho. Eu estou provocando vocês só para vocês perceberem uma coisa. Eu fiz uma mistura aqui de várias culturas. A cultura é aquilo que se preserva. Não existe cultura A certa, cultura B errada. Não existe. É questão de preservar. Por exemplo, lá na Bahia, de onde eu venho, eu sou da região do Planalto da Conquista, que é uma região produtora de café. É cafeicultura. Ó, cafeicultura. A cultura do café. Então, numa lavoura de café, se planta o quê? Café, com manejo do café, com insumos para o café, com habilidades para o café, com estratégias técnicas para o café. Se alguém vier e plantar um feijão na mesma lavoura do café, o que acontece? O feijão é importante para a vida, gente? Café também?
Pelo amor de Deus, se disser café não é. Café é importante para a vida. Agora, não se planta café e feijão no mesmo lugar, no mesmo terreno. Por quê? Porque o manejo é diferente, a cultura é diferente. O problema é que, às vezes, a gente, por não entender essa questão de cultura, a gente está querendo misturar algumas culturas e perdendo a qualidade, a exatidão e a excelência. Deus nos chamou para preservar uma cultura, cultivar. E eu quero que você entenda, num outro momento que o pastor me deu a oportunidade, a gente vai falar só sobre cultura organizacional e a gente fala sobre isso. Mas escuta, a organização, quando ela não tem estabelecida com clareza a sua cultura, ela fica uma multicultura, e nessa multicultura, não estou dizendo que é errado nem certo, pelo amor de Deus. Eu só estou dando um exemplo para vocês. Tá? Porque às vezes acontece, por conta das culturas. Como é que eu cumprimentei vocês aqui hoje? Perceberam ou não? Eu peguei o microfone, vocês não perceberam? Como é que eu cumprimentei? A paz do Senhor, meus irmãos. De onde é essa cultura? Não é? Aí se eu chegasse aqui e dissesse, boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Quadrangular. Se eu chegasse aqui e dissesse, graça e paz, irmãos. Não é? Então, a gente tem identidades culturais. Vocês entenderam, minha gente? Isto não fere o corpo, não fere a igreja, nada disso. Eu só estou mostrando a vocês que quando Deus faz a coisa organizadinha, Ele diz assim para Adão, ó Adão, desenvolva a cultura de modo que a excelência seja vista. Para que não haja uma bagunça. E existem pelo menos quatro princípios dentro da cultura. Já é para encerrar? Pastor, passei do tempo já, não? Eu estou sem relógio, graças a Deus. Não uso relógios, nem celular, nem nada. Alguém já disse, tem um lá na frente, pastor. Eita, gente, vou estar tudo para ir embora. Vamos lá. Então, 4 coisas, põe aí para mim. Primeiro, você precisa, vamos ler juntos aqui, gente, olha. Conhecer os valores da organização. Quais são os valores? Valores, aquilo que a organização valoriza. Não está dizendo de princípios. Princípios são comuns a todos. Princípios são uma plataforma de virtudes comuns a todos. Valores não. Uns valorizam bastante o louvor, outros valorizam mais a oração, outros valorizam mais a palavra, outros valorizam mais a evangelização, outros valorizam mais a família, outros valorizam mais o pequeno grupo. Isso não importa. Ah, o que é certo e o que é errado? Irmão, esquece isso. A gente não está discutindo certo e errado, está falando de valores. Quais são os valores desta organização? Se você é líder dentro de uma organização, você tem que entender o valor dela e respeitar esses valores, para você não fazer uma multicultura, você não desconstruir o processo. Eu estou falando de princípio de liderança. Ok? Vai apertar mais. Abraçar a missão da igreja. A missão é diferente do propósito, porque a missão é o que a igreja está fazendo. Tem igrejas que já têm isso bem definido, bem claro. Tem outras que ainda estão no processo de construção. Eu estou trabalhando com bastante pastores nesse sentido, construindo cultura organizacional. Mas a missão é aquilo que a igreja está fazendo, não é aquilo que ela quer alcançar. O que quer alcançar é propósito. Missão é o trabalho de hoje. O que nós estamos fazendo hoje, agora, nesse momento? Então, eu preciso saber isso para poder cultivar, porque se alguém tiver uma missão que esteja desalinhada com a missão da igreja, vai ser um problema. Você já imaginou, pastor Oliveira está com um projeto aqui, com toda a igreja indo para esse lado, mas tem alguém que diz, mas eu estou indo para aqui, porque olha, sabe aquela coisa até da oração, às vezes você está assim, a missão é levar todo o povo para a oração na sexta-feira à noite, mas aí a pessoa diz, pastor, desculpa, é porque eu já estou indo no monte. Você desculpa, é que eu estou indo toda sexta no monte, então eu não vou orar lá no monte, tá? Está errado orar no monte? Não. Mas está alinhado com a missão? Também não. Então eu estou dizendo a você, por favor, isso não leva nem para o céu nem para o inferno, tá? Não estou dizendo a você que você vai para o céu por isso, nem vai para o inferno por isso. Eu só estou dizendo que o desalinhamento cultural pode fazer com que o trabalho não flua. E às vezes é uma coisinha de nada, você diz, isso é bobagemzinha, mas essa bobagemzinha pode ser muito prejudicial para o trabalho. O jardim fica feio, porque nasce erva daninha, cardos, espinhos. Aí a terra fica mais dura, dependendo daquilo que você semeia. Então, abraçar a missão. Mais qual?
multiplicar as boas práticas. Meu irmão, como a gente precisa multiplicar as boas práticas. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você daqui a pouco sobre cultivar. Mais uma coisa. Eu acho que a gente não colocou o estudo de caso do primeiro, não foi? Colocou não, né? Não tem nada não, vamos lá. E envolver e engajar pessoas. Isso aqui eu estou falando de atributos dos líderes disposicionais, e aqui eu não estou falando da liderança posicional e nem dos cargos. Os atributos dos líderes disposicionais, quem são eles? Diga assim, nós. Então, todos nós, conhecer os valores. Toda a igreja precisa conhecer isso para poder fazer o trabalho que Deus confiou à igreja. Vocês estão entendendo ou não? Eu espero que isso provoque você de alguma forma. Conhecer os valores da organização, abraçar a missão, multiplicar as boas práticas. Isto é cultivar. E todos nós precisamos ter na mão um arado. Olha que lindo. Foi Jesus que disse isso? Jesus disse assim, quem colocou a mão no arado, lavoure, cultive, faça, desenvolva a cultura, e isso vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo? Olha só, um caso para análise, tá bom? Eu vou fazer um caso aqui para análise, só para ouvir vocês, para provocar. Eu nem perguntei ao pastor Oliveira se podia ser nesse nível, mas vamos lá. Depois você me corrige, diz assim, irmão, na próxima a gente alinha melhor. Esrom, tem algum Esrom aqui, né? Esrom? Então tá bom, vamos lá. Esrom faz parte da igreja há pelo menos 3 anos. Ele ocupa a função de presbítero, mas todas as vezes que ele ministra, o conteúdo de sua mensagem nunca combina com os objetivos missionais da igreja. Esrom diz que ele cumpre o ministério pessoal e não tem grande simpatia com a cultura da igreja. O que você acha? Homem de Deus, não estou dizendo, olha, não tem nada aqui dizendo que ele é pecador, que ele é adúltero, que ele é pilantra, nada disso. Nada disso, gente. O único problema de Esrom aqui qual é? Alguém falou aí? Está na igreja errada, está no lugar errado. Aí você diz, mas a igreja não é uma só. Sim, irmão, mas para cada denominação Deus entregou uma missão específica, sabia disso? Existe uma missão que é geral, que é a missio ecclesiae geral, e existe a missão específica. Você acha que essas portas estão abertas aqui para fazer, meu irmão, é só para fazer um movimento? Não. Deus está olhando para aqui dizendo assim, eu entreguei a este povo uma missão. E esta missão se conecta com as outras denominações. Nesse meu livro aqui sobre o que você precisa saber sobre a igreja, eu falo sobre a igreja nas denominações, até porque tem gente que fica assim, mas para que tanta igreja? Aí você vai entender por quê. Por causa da missão específica. Porque nem todas podem fazer a mesma coisa. Uma trabalha o ensino, a outra trabalha a evangelização, a outra a libertação. E cada uma fazendo o seu papel. Pode ter tudo em uma só? Pode. Mas você sabe qual é a ênfase. Entenderam ou não? Então, amém. Graças a Deus. O problema de Esrom é que ele não está alinhado à cultura. Ele não está cultivando. Se não está cultivando, ele vai ser um problema, né, gente? Porque uma hora o pastor está querendo ir numa linha, ou a igreja está indo numa linha, ele está indo em outra e dizendo, mas é meu ministério, eu fui chamado para esse ministério. Então, irmãozinho, sinceramente, eu respeito o teu ministério, mas veja se encontra um lugar, de repente Deus até está te chamando para ser pastor de uma igreja que você mesmo lidere. Ficar quieto, viu? Eu vou ficar quieto. É porque assim, não, vou ficar quieto, vamos lá. Vamos passar, que eu já ia falar de outra coisa. O último princípio para eu encerrar, eu só tenho agora 1h30? 1h30, que benção, velho. Meu bem está me dando 30 minutos ali. É 30 mesmo? Ou é segundos? O segundo acabou. Vamos lá, a última coisa, Gênesis 2:15, que é a última palavra. Então a primeira palavra foi qual? Primeira foi qual? Governar. A segunda? E a terceira? Guardar. Então, guardar significa o quê? Aí eu fico pensando assim, gente, aqui para nós, qual era o risco que o jardim tinha? Um jardim feito até o fim, portanto perfeito. Um jardim que estava sob a excelência de Deus, com uma pessoa desenvolvendo a cultura de excelência. Que risco corria? Guardar de quê? Guardar de quê? E aí que está o detalhe, a gente precisa entender que
Quando nós estamos envolvidos dentro de um trabalho, dentro de uma organização, nós temos a responsabilidade de proteger. Agora, prepare os ouvidos aí, porque eu sei que isso deixa muita gente incomodada. Proteger a tradição. Pastor, tradição, negócio de tradição, nós não somos tradicionais. O povo não sabe o que está falando. A tradição é história. É história. É o que está acontecendo ao longo do tempo. Certo? É o que está ocorrendo. Não é apenas você ficar preso a coisas do passado, não. Porque quando a pessoa se prende ao passado sem aceitar novas tecnologias, ele se engessa e ele também não consegue avançar. Então, a grande tendência hoje, aliás, o grande recado que o mundo digital está dando é: desaprenda algumas coisas para aprender outras, para que você consiga se situar dentro desse universo louco chamado universo digital. Olha só, lá no conselho a gente ouve muito falar isso, eu também já falei várias vezes em minhas palestras. O maior risco que você corre hoje é fazer muito bem feito o que sempre fez. Porque uma hora o que você sempre fez já não serve mais para hoje. Então você tem que entender que as coisas mudam. Então eu não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo da capacidade de você realmente de você se renovar, de você... Quais são os termos bonitos que os coaches usam agora? Ressignificar, de você quebrar crenças e etc. Tudo isso. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo a você que, no que diz respeito aqui à tradição, eu estou falando de proteção denominacional, proteção da igreja, proteção do ministério. Eu estou falando de guardar para que as coisas não percam o controle e a ordem, que você seja um protetor, um defensor, que quando a gente faz um trabalho com as organizadoras, com os gerentes, eu faço um trabalho chamado mapeamento de stakeholders, que é uma palavrinha meio esquisita, mas que ela fala de pessoas que têm interesse em manter a instituição ativa. Então, nesse mapeamento, a gente descobre quem são aqueles que são defensores, quem são os promotores, quem são os latentes e quem são os letárgicos. Ou aqueles que são infrutíferos. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas para manter e para guardar esta organização. Então, 4 coisas rapidinhas para a gente encerrar. Primeiro, manter a ordem e defender os procedimentos internos. Manter a ordem e defender. Isso faz parte do comprometimento. Irmãos, quando você está comprometido com uma causa, você se identifica com a causa e você defende a causa. Quando você não tem comprometimento com ela, quando não tem, você é indiferente. Diz, tanto faz quanto tanto fez. Mas quando você tem comprometimento, e o comprometimento envolve toda uma atitude da pessoa em torno daquela causa. Preste atenção, há 3 níveis de comprometimento, eu vou falar rapidamente. 3 níveis: comprometimento missional, comprometimento instrumental e comprometimento normativo. O missional é aquele que você se envolve com a causa. Aí a causa te apaixona, a causa te faz... Dá um exemplo. Da farmácia de novo. Eu só lembro do exemplo da farmácia, né? Você chega numa farmácia... Aliás, não, vou falar de farmácia não, para mudar. Eu enjoei de falar de farmácia. Você chega num restaurante e tem lá um garçom te servindo. E você diz assim para ele: por que você trabalha nesse restaurante? Ele diz assim para você: cara, eu amo esse negócio de culinária, de gastronomia, eu sou apaixonado por isso. Você não imagina, até o cheiro que eu sinto aqui da comida, eu identifico os temperos, isso é coisa linda, eu amo isso aqui. Eu já estou, inclusive, cursando gastronomia. Olha o nível de comprometimento desse garçom. Ele está no restaurante por uma causa, diga assim, por uma causa. A causa que move ele é essa, a gastronomia. Isso é rico demais. E aí você percebe que ele tem um envolvimento com aquilo, ele faz com diferente. A maneira de servir é diferente. Porque ele tem envolvimento com a causa. Quando ele... Aí tem um outro garçom, que aquele lá foi lá buscar a sua comida, e você chamou o outro para pedir um refrigerante. Ele disse: por que você trabalha aqui? Ele diz assim: rapaz, isso aqui é uma bênção para mim, porque eu pago minha faculdade. Você não imagina, olha, Deus abriu essa porta aqui, que o garçom é crente. Deus abriu essa porta aqui, olha, e eu pago minha faculdade. E você faz o quê? Eu estou fazendo farmácia. Uau, farmácia, ou então direito. Que lindo, e você vai seguir carreira de... Ou você é advogado, você é o melhor advogado.
E ele está trabalhando onde? Num restaurante. Qual é a causa dele? O restaurante não é a causa dele. O restaurante é apenas um instrumento para ele alcançar o que ele deseja. Esse é o comprometimento instrumental, que é aquele que a pessoa usa a organização e é comprometido, ele é fiel, leal, não estou falando nada disso. Ele usa essa organização para alcançar outra coisa pessoal que é dele. Entenderam? Quando se faz coach de carreira, a gente trabalha muito isso. O quanto a pessoa está envolvida ou não com a causa na qual ele está trabalhando. E terceira coisa, terceiro nível, é o nível de comprometimento normativo. Qual é o normativo? É aquele que você vai lá pagar no caixa, sei lá, se o restaurante era assim, talvez você foi lá pagar, e aí você pergunta lá para o caixa assim, por que você trabalha aqui? Ele diz, cara, que essa miséria aqui, se eu não trabalhar, eu não como. Mas, irmão, eu tenho que levantar todo dia. A coisa que eu mais detesto na vida é trabalhar. Porque a palavra trabalho, gente, vem do latim tripalium, que significa instrumento de tortura. Aí a pessoa, quando olha o trabalho apenas pelo aspecto normativo, ele não tolera o trabalho, ele ama a sexta. Sextou! Mas chega no domingo, ele diz, misericórdia. Ele detesta trabalhar, porque o trabalho é tortura, é instrumento de tortura. Labora, desgasta. Então, por causa disso, ele, desculpa se o termo é pesado, mas você vai me entender. Essa pessoa idiotiza a vida. Por que ele idiotiza a vida? Porque ele trabalha para comer e come para trabalhar. Trabalha para comer, come para trabalhar. Trabalha para comer, come para trabalhar. Aí ganha um pouquinho de força, ganha umas férias. Uau! E ele trabalha para ficar livre do trabalho. E nunca fica livre do trabalho. E continua trabalhando para comer e comendo para trabalhar. E vive o resto da vida precisando trabalhar para comer. É como uma roda que está girando em torno do eixo sem direção. Porque ela está suspensa. Quando ele colocar a roda no chão, aí ele tem direção. É preciso que você entenda o nível de comprometimento para que você saiba para onde você está indo. Se você entende o que eu estou falando pelo aspecto espiritual, você vai perceber que na igreja tem esses 3 níveis. Você tem o comprometimento missional, que é aquele que chega para o pastor Oliveira e diz, cara, eu apaixonei por essa missão, isso aqui é coisa que me toca. Eu sou apaixonado pelo movimento que essa igreja faz. E vai ter o outro que vai dizer assim, olha pastor, estou aqui, feliz contigo, conte comigo, mas eu tenho assim um chamado missionário para a África, irmão. Já já eu vou. E ele vai abençoar você, fica com certeza. Agora tem aquele outro, irmão, que se a gente pudesse mandar... Vamos lá, minha gente. Estou falando isso aqui, né? Esqueci, tá? Vamos lá. É porque o Jack Welch, aquele CEO lá da... Meu bem, eu lembrei do negócio, não posso falar não. Tenho que ter cuidado aqui para não falar coisa aqui, vou me expor. O Jack Welch, ele é CEO da GM, da GE, General Electric. E o Jack Welch desenvolveu uma matriz muito legal chamada 20-70-10. E ele diz o seguinte, que numa corporação, 20% tem comprometimento missional e, portanto, ele está muito engajado. 70% é operacional, portanto, instrumental. Ele está ali, mas ele poderia estar em qualquer outro lugar, e aí você precisa descobrir ou desenvolver esse 70% para eles chegarem aos 20%. Mas tem 10% que é para fazer o que na administração chama de downsizing, quer dizer, demita. Mas na igreja a gente não pode, né? Mas tem vontade. Tem vontade. Tem hora que eu estou orando assim. Aí eu aprendi com um pastor amigo meu que diz assim, tem hora que a gente ora assim, Senhor, me dá graça e não poder. Porque se o Senhor me der poder, eu mato. Então me dá graça para tolerar. Abastecer o tanque de graça. Mas tem os 10%, viu? E não se desiluda não, que eu estou falando aqui com vocês e sei que os 10% estão por aqui também. Pastor, fica tranquilo, foi eu que falei. Vamos manter a ordem e defender os procedimentos internos. Segunda coisa, prevenir os riscos gerados pelos maus comportamentos. Irmãos, tem que prevenir. Quem guarda, ele está atento, ele não fica acendendo, sabe aquela faísquinha que já estava lá querendo pegar fogo, e ele chega lá e... Não. O líder comprometido, que tem comprometimento missional, ele previne os riscos.
Mais uma coisa aqui para encerrar. Isso, corrigir os problemas que ameaçam a estrutura. Você percebe que alguma coisa está ameaçando a estrutura, você tem a responsabilidade, fica esperando, não é possível que o pastor não está vendo isso, não é possível que fulano não está vendo. Não, irmão, pelo amor de Deus, levanta, você faz parte do projeto, está pensando que a igreja é de quem? Não tem nada a ver com isso. Irmão, Deus não deu igrejas a pastores, deu pastores às igrejas. Portanto, a igreja é responsável por ela. Agora de ficar fulano de tal não faz, fulano não faz. Eu não sei porque. Você está pensando que você é um cliente? Olha, pastor, o senhor dê graças a Deus porque eu estou aqui hoje, hein? Tá, irmã. Obrigado por ter vindo. Agora fala para o dono aí. Fala para Deus para dar graças a Deus para você ver. Você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Vamos lá, para eu encerrar. Corrige os problemas. E, por fim, proteger a liderança e seus adjuntos. Irmão, mas como a gente vê líder disposicional que parece que está perdido no negócio, ele começa a ver uma coisinha aqui, outra ali, e às vezes é bem intencionado, mas mal orientado. Eu vou dar um exemplo a vocês, porque esse exemplo, para mim, ele é tão crasso. E eu não vou explicar sobre o crasso, mas ele é tão crasso que eu acho que dá para terminar com ele. Que eu vou colocar esse estudo aqui, esse caso aqui para você ver, só para você analisar. E aí você vai me dizer o que você faria. Tem algum Petrônio aqui, não? Petrônio? Não. Petrônio é obreiro da igreja, e muito responsável. Ele percebeu que alguns irmãos estavam desanimados e falando mal da liderança. Aqui não, isso é na Logos. Então, em uma conversa amistosa, ou seja, entre amigos, Petrônio disse aos irmãos, não olhe para o homem, todos são falhos mesmo, olhe para Jesus. Um mês depois, os irmãos que foram aconselhados por Petrônio pediram a carta de mudança para outro ministério. Pegaram ou não? Entenderam aí? Vocês agora, me digam. O que vocês acharam do Petrônio? Ele falou uma coisa certa, não falou, gente? Falou ou não? Não olhe para o homem, todos são falhos mesmo, olhe para Jesus. Está certo isso? Claro que está, irmão. Está certíssimo. Só que nesse contexto, ele não está protegendo ninguém. Ele está dizendo assim, você está certo, irmão. Essa liderança que você está dizendo aí, tudo está com nada. Eu só estou aqui mesmo de verdade, por causa de Jesus. Fala até em línguas, né? Chora. Irmão, em nome de Jesus, eu vou dar um conselho a vocês. Entre nós está o Espírito Santo. Entre nós só o Espírito Santo. A pessoa começou a falar, você viu isso e aquilo? Por que fulano tal? Por que isso e aquilo? Meu irmão, um líder comprometido, ele diz assim, vamos orar, querido? Agora. Não, vamos orar, irmão, vamos orar para Deus. Não, vamos orar agora. Vamos orar agora. Feche seus olhinhos aí, vamos orar juntos. Senhor Jesus, o irmão está me falando isso, do líder fulano de tal. Eu não sei como é que está o coração do irmão aqui, Senhor. Ele está falando isso do líder. Senhor, lava o coração dele. Dá coragem a ele para ele falar direto com o líder. Entendeu? Dá coragem para falar com ele. Porque, Senhor, ele está falando isso aqui, e isso é uma ferramenta. Pode falar no ouvido dele. Senhor, isso aqui é uma ferramenta do diabo, Senhor. Para destruir um projeto que é teu. Senhor, guarda o coração desse homem, Senhor. Olha aí. Você pegou ou não? Então, irmão, olha só. Eu falo para a minha liderança, meu bem está aqui de testemunho, eu sempre falo para a minha equipe assim, entre mim e vocês não tem pedágio e nem guarita. Eu não quero ninguém tendo algum assunto para tratar comigo, tratando em corredor, ou tentando desconstruir, porque isso não protege. Eu preciso de pessoas que eu possa olhar e dizer, a honestidade me atrai. E tem hora que é duro, viu, gente? Porque eu e meu bem sabemos, às vezes a gente ouve coisa que a gente não quer ouvir, não. Mas a gente sabe que é melhor assim, para a gente tratar
do que as coisas caminharem por outra direção. Líder que guarda o jardim é líder que protege o jardim. Porque é o tal da serpente, a tal da serpente enganadora, só usa argumento forte. Ela não usa argumento raso. Ela só usa argumento forte, ela só usa argumento lógico. Ela te pega assim na vírgula. Mas foi isso que Deus disse? Foi isso? Você não está entendendo. Há intenções de Deus de você não ser igual a Ele. Você já é. Oh, meu Deus. O espírito de Coré. O espírito de Coré. E a gente tem que orar para que isso seja destruído pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu fecho com um exemplo assim meio que... Mas é intencional também. É só para dizer a vocês que eu acredito que tudo que estamos falando aqui hoje é libertador. Porque nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho uma causa que é maior do que eu, maior do que o meu pensamento, maior do que as minhas ações. E com esta causa, eu me envolvo no ministério para cumprir um projeto que é teu. E o Senhor nos conduz no centro da sua vontade. A coisa que eu quero dizer para vocês para encerrar é: Deus tem uma porção de glória para derramar sobre aqueles que dizem sim e aqueles que se comprometem plenamente no ministério. Fique de pé, por favor, que eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Posso orar, pastor? Senhor Deus, eu quero me colocar diante de Ti nesta hora, mais uma vez, te dando graças, porque, meu Deus, como foi prazeroso poder servir ao Teu povo. Eu sei, Senhor, que muitas vezes as minhas palavras, elas não alcançam com toda a clareza que deveriam alcançar, por conta da minha incapacidade, Senhor, de ser claro. Mas eu sei que o Teu Espírito é tão generoso, é tão maravilhoso, o Teu Espírito é tremendo, porque mexe conosco e nos faz, Senhor, caminhar no centro da Tua vontade. Eu peço que Tu guardes o coração dos Teus filhos, desta liderança, desta igreja, desses irmãos, deste pastoreio, desta equipe. Meu Deus, em nome de Jesus, faz com que a obra avance para a glória do Teu nome e que, Senhor, tudo aquilo que nós colocamos aqui como princípios de liderança sejam provocadores para que nós cresçamos e caminhemos no centro da Tua vontade e no centro do Teu querer. Permaneça conosco, nos abençoando nesta noite, dando-nos a Tua paz. No nome de Jesus.